Sejam muito bem-vindos, bruxas e bruxos encarnados nesse momento no planeta Terra. Meu nome é Carolina Turboli, eu sou criadora da Escola das Bruxas e do canal Carolina Turboli, e hoje eu vim aqui falar sobre ayahuasca. Muita gente me pergunta se eu já tomei, como é que foi, quantas vezes foi, o que aconteceu, etc. Eu já contei essa história tantas vezes que eu decidi deixar registrado aqui no canal e também partilhar com pessoas que eu não conheço, já que eu entendo que é muito válido a gente falar sobre esse tipo de experiência e assim eu não preciso ficar contando essa história 1000 vezes. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para receber mais vídeos sobre intimidade, sexualidade, espiritualidade, desenvolvimento pessoal e outros vídeos também sobre críticas de cinema, críticas de série, ou seja, coisas que você só vai ver aqui do jeito que eu faço, porque só existe eu como eu no mundo, só existe você como você no mundo, então bora se conectar. Vamos lá, ayahuasca. Eu tomei ayahuasca pela primeira vez num lugar que plantava, né, a própria ayahuasca. Eles mesmos faziam o feitio da sua ayahuasca. Acho que não tem por que dizer aqui o nome do lugar, mas era como se fosse um lugar daimista. Não era o santo daime, mas era como daimista também, no sentido, o que significa ser daimista? Significa ter um modelo de igreja, né? Ou seja, o ritual ele tem uma estrutura muito definida, uma estrutura muito marcada, inclusive a quantidade de ayahuasca que você tome também já é pré-definida pelo rito, né? Então, a gente tem um preparo antes, né, de dieta, de evitar carne vermelha, álcool, sexo, preparos que são comuns em trabalhos espirituais. Quando eu fui pra lá eu tava com muito medo. Eu tomei essa decisão porque eu tava num relacionamento na altura, isso foi em 2015, ou seja, há 8 anos atrás. Eu tava num relacionamento em que essa pessoa tinha ido visitar a ex-namorada em outra cidade, tava dias nessa cidade e eu tava super nervosa com essa situação, tava vivendo uma experiência de muita sombra dentro de mim. E ele já tinha tomado ayahuasca várias vezes e eu achei que aquele era um bom momento para lidar com esse meu lado sombra. Só que eu tinha muito medo. O amigo que me chamou era um amigo que já estava há 1 ano dentro dessa igreja, vamos dizer assim, dentro dessa instituição, e ele tinha mudado radicalmente. Ele tinha parado de beber, de fumar, de transar, ele tinha, tido uma mudança muito grande de estilo de vida. E isso me inspirou aí, né? E eu fazia 1000 perguntas pra ele antes de ir pela primeira vez. A gente saía, ficava conversando. E um dia ele falou, cara, eu acho que você precisa viver essa experiência. Você já tá há 1 ano me perguntando sobre isso. Você já recebeu o chamado. E nada do que eu disser vai substituir você experimentar isso. Eu falei, tá, beleza. Já sei que eu vou ter que ir. Só que qual era a minha grande questão? Eu tenho uma trava muito grande com o vômito, né? Eu tive experiências traumáticas lá na minha infância, né, aquelas viroses que você fica dias vomitando, etc. Eu entrei na terapia, inclusive, pela primeira vez na minha vida por causa disso, porque eu queria vencer essa trava. Enfim, trabalhei outras coisas, mas não consegui vencer essa trava. Então, como eu sabia que a ayahuasca ela provocava, né, essa purga, como se fala, né, de vomitar, etc., eu tava com muito medo por causa disso. Outras pessoas, cada um tem o seu medo, né? Eu acho que a ayahuasca ela é muito boa em despertar em cada um a sua sombra, o seu controle, mas o meu era esse. E aí, beleza. O rito começou, eu tomei lá a primeira dose, e aí eu tava com o inário na mão, né? Que você fica ali lendo as músicas, né, do inário. E nisso já começou a pegar muito meu controle. Então eu jogava o inário no chão, aí a voluntária vinha, pegava e dava na minha mão de novo, daqui a pouco eu jogava de novo. E eu tava vendo tudo que tava acontecendo, né? Eu tava consciente de que eu tava nesse movimento de rebeldia, mas não tava conseguindo parar, porque alguma coisa tava mexendo muito forte dentro de mim. A primeira sensação que eu tive foi uma sensação de que eu não tava conseguindo mais ler as palavras. E eu sou formada em letras. A palavra, o verbo, né, seja o verbo escrito, seja o verbo falado, são coisas muito caras a mim, são coisas que me sustentam nessa realidade, assim. Então, perder a conexão com o verbo foi algo que me deixou enlouquecida, assim. Eu pensei, meu Deus, amanhã eu dou aula. E eu não sei mais como ler, eu não sei mais como falar, entrei nessa noia. E aí eu entendi, caramba, eu preciso sair da cabeça, eu preciso sair da mente, eu preciso
acessar outros espaços dentro de mim, eu preciso acessar a linguagem de uma outra forma, que não seja a linguagem verbal, a linguagem racional. Foi isso que eu tirei um pouco dessa trip. E aí depois, nessa primeira vez que eu tomei, aconteceu uma coisa lindíssima e muito interessante, que eu tive uma viagem no tempo, né? Eu sempre tive uma questão com tempo e espaço, eu nunca entendi por que a gente era limitado, né? Temporalmente, espacialmente, por que a gente não podia voltar no tempo, por que a gente não podia se teletransportar. Isso sempre foi uma questão existencial dentro de mim. E aí isso acontece com muitas outras pessoas também. É como se uma voz, né, a voz da ayahuasca, falasse comigo, tipo, você quer saber por que você escolheu viver essa experiência limitada, tridimensional? Eu vou te mostrar. E aí foi pro início do tempo, assim, quando a gente era uma coisa só e a gente decidiu viver essa experiência material e a gente se dividiu entre duas coisas, que é meio que essa polaridade, essa dualidade que a gente vive, inclusive dualidade nesse sentido de feminino e de masculino. E aí depois eu comecei a ver a coisa evoluindo, a coisa se multiplicando, o início dos tempos, os animais, né, os animais unicelulares, multicelulares. É como se eu visse assim a história da evolução, não só da humanidade, mas a evolução da vida aqui no planeta e no universo. Enfim, isso durou um tempo, assim, foi como se fosse um filme passando e eu chorando, assim, super emocionada de estar tendo aquela visão. E as coisas mudam muito de repente quando você tá na ayahuasca, assim. Então teve uma hora que eu comecei a passar mal, comecei a lidar com alguma coisa que eu não tava conseguindo lidar, e aí me deu vontade de vomitar. Aí eu saí do espaço, né, que a gente fica sentado assim em cadeirinhas, né, nesse espaço, e fui pro lado de fora pra grama. Só que eles têm os voluntários que meio que dão assistência pra quem tá ali. Os voluntários também tomaram ayahuasca, mas são pessoas mais experientes. Então uma menina me acompanhou e eu falei pra ela, cara, eu tô passando muito mal. Sei lá se eu falei, né, eu acho que eu falei. E ela, cara, bota pra fora e tal, não sei o que. Digo eu, também não sei se ela disse isso, mas de alguma forma essa comunicação aconteceu, não sei se foi telepática ou não. Só que eu tava com todo esse medo e tava ali brigando, né, comigo, brigando com essa trava. E eu lembro que teve uma hora que eu falei, mano, se é pra ser assim, se é pra eu passar por isso, vem, sabe, vem. Eu aceito vomitar, eu conversando com essa voz. E nisso eu me senti vomitando, né, e tinha certeza que tinha vomitado. E aí quando eu olhei pra baixo no sentido, a gente precisa limpar, também não sei se eu falei isso, mas houve esse movimento comunicativo. E eu vi que eu não tinha nada, ou melhor, eu acho que ela que falou, não, você não vomitou. E eu, caraca, então foi um vômito energético, porque eu botei pra fora, isso eu tenho certeza. Isso foi uma experiência já muito louca, né? E aí eu voltei pra dentro, a minha irmã também tava lá, e aí eu olhei pro lado, vi a minha irmã na mesma fileira que eu e a minha irmã assim, viajando, né? E eu achei, caraca, ela tá muito na onda também, né? E aí eu comecei a me preocupar com ela. Falei, não, cara, eu preciso me focar em mim. Aí comecei a olhar pro cara que tava do outro lado, porque a gente tava em círculo, né? Comecei a olhar pro cara que tava do outro lado, comecei a pirar, achando que ele tava rindo da minha cara. E aí começou esse movimento das coisas externas, né? E aí na última parte da trip, foi como se fosse assim, acho que a onda já tinha começado a passar, foi como mais conselhos, assim, foi como se eu perdesse o medo da morte, assim, foi isso que aconteceu. Eu sempre tive muito medo da morte, e aí essa experiência de entender o significado da unidade, essa experiência de entender de onde a gente veio, por que a gente decidiu viver esse tipo de experiência aqui, essa experiência de ter achado que vomitou, mas não vomitou, e ter percebido a compaixão, inclusive, do meu corpo, da ayahuasca comigo, né, de ter percebido que eu não ia conseguir ir lá naquele momento. E aí no final, pensando por que eu tinha ido lá, né, que eu tinha essa situação com essa pessoa, com esse namorado que estava na casa da ex, eu sabia que eles estavam se pegando, não era explícito, mas eu sabia que era isso que estava acontecendo. Então foi como se todos os meus medos, o medo do vômito, o medo da morte, o medo de ser traída, abandonada, blá blá blá, viessem à tona, e ali no final eu percebi que estava tudo certo, estava tudo bem, né, que eu não precisava ter medo de nada, que eu estava no lugar certo, que tudo acontecia do jeito que tinha que ser e todas aquelas coisas. Então eu realmente no final estava num estado de paz.
E aí o rito se fechou, isso devem ter passado umas 5 horas. E eu fui lá falar com a minha irmã, porque depois tinha um banquete, né? Tinha muita comida e tal, eu tava doida pra comer, já tinha, né, saído, já tinha fechado mesmo o meu campo de trabalho. E aí quando eu cheguei ao pé da minha irmã, perto da minha irmã, ela ainda tava assim, tripadíssima. E eu falei, cara, ferrou. E eu pensando assim, minha mãe vai me matar. Eu trouxe ela pra cá, e aí ela não vai voltar, e aí como é que fica, né? Minha mãe vai me culpar e não sei o quê. E aí eu assim, fulana, bora, já acabou, sabe? Levanta e tal, não sei o que. Ela, acabou nada. E ela ficou um tempo mais ali ainda pra sair da onda, né? E aí quando a gente foi lá pra dentro comer, ela ficou sentada, tinha uma pessoa cuidando dela, né? Fazendo carinho nela, aos poucos ela foi aterrando. E aí depois eu vivi uma das coisas mais loucas, assim, porque eu tava do lado dela e ela falou assim, Carolina, eu tô vendo as vidas de todo mundo, seja a vida de agora, seja a vida passada. Aí eu, como assim? Aí ela chegou pra um cara na minha frente e falou assim, você foi padre e largou a batina por isso, aconteceu isso, e o cara começou a chorar, assim, na frente dela, na minha frente. E ele, cara, impossível você saber isso e tal, não sei o quê. Isso aconteceu com umas 3 pessoas. A minha irmã falando a vida dessas pessoas, eu pensando, meu Deus, eu achava que eu era médica, eu era bruxa, né? Essa mulher tá aqui falando detalhes da história das pessoas que estão aqui. Daqui a pouco eu me cruzo com esse cara que tava na minha frente, né? Durante o rito, que eu achava que tava rindo da minha cara. E ele vira pra mim e fala assim, você tava rindo da minha cara durante o ritual? Olha os espelhos. E eu assim, não, eu achei que você tava rindo da minha cara. E ele falou, eu tava rindo da sua cara. Você tava ridícula, você ficava mexendo no cabelo, você jogava o inário e não sei o quê. E aquilo foi incrível. Ouvir de uma pessoa desconhecida que eu tava ridícula foi incrível, porque eu sempre tive muito medo de ser ridícula. Sempre tive um ar mais formal, mais solene, digamos assim. E foi ali que eu comecei a perceber, cara, seja ridícula, sabe? Para de ter medo de ser ridícula, só seja ridícula, então você não vai precisar mais ter medo disso. Então, se eu pudesse resumir essa primeira vez, eu diria que a palavra medo resume, foi lidar com os meus medos, inclusive o medo de tomar ayahuasca. Eu voltei, deu tudo certo, tomei várias outras vezes, acredito que em torno de umas 10 vezes, em espaços diferentes. Existem espaços onde essa guiança não é tão rígida, e onde a toma também da quantidade, porque nesse foram 3 doses, também não são tão rígidos. Eu particularmente acho que não existe uma regra, existem pessoas que vão preferir espaços que são mais rígidos, existem pessoas que só se adaptam quando o espaço é mais livre. Eu gosto dos espaços que são mais rígidos, porque eu me sinto mais segura. Mas também tive experiências incríveis nesses espaços menos rígidos. Mas nunca tomei ayahuasca num lugar assim totalmente sem regras, sem condução, sem guiança. Sempre teve alguma guiança. E não recomendo também, né? Recomendo que sejam pessoas experientes, que saibam o que estão fazendo, né? Eu já tive experiências de quase morte também. Quase morte a nível filosófico, tá, gente? Não a nível físico. Em outras vezes, em outras tomas de ayahuasca, de achar que eu tinha morrido mesmo, mas eu tava lá. Então não é uma experiência recreativa de todo, não é uma droga, né? É realmente uma medicina, é uma substância que expande a nossa consciência. Minha vida nunca mais foi a mesma, né? Eu tomei ayahuasca já mesmo antes de entrar no caminho do Tantra, então tudo isso está muito conectado dentro do meu caminho espiritual, dentro do meu caminho de desenvolvimento pessoal. Desde que eu vim para Portugal, que foi em 2019, eu não tomei mais ayahuasca. A gente tem trabalhos aqui, trabalhos sérios, e tem pessoas que vêm do Brasil, do Peru, para fazer trabalhos aqui, mas eu já não sinto mais esse chamado, né? Se um dia eu sentir de novo, eu vou tomar de novo. Mas eu acho que essas coisas é muito por chamado, né? E existem outras medicinas aí. Eu sempre procuro trabalhar a expansão da consciência para mim sem substâncias externas, né? Hoje em dia eu uso muito o Access Consciousness, que é uma empresa com muitas ferramentas de expansão da consciência. Eu prefiro trabalhar dessa forma, mas também decidi trazer essa experiência aqui porque muita gente pergunta, muita gente tem curiosidade, e o que eu posso dizer para resumir só você vai ter essa experiência.
procure pessoas de confiança, pesquise muito bem antes de ir num lugar. E a terceira coisa é, existem outros caminhos de expansão da consciência, né? Muitas vezes quando a gente está frequentando uma certa tribo, falando com certas pessoas, parece, ai não, você tem que tomar ayahuasca, você tem que tomar cogumelo, você tem que tomar LSD, você tem que fazer respiração, você tem que fazer não sei o que. Gente, você não tem que nada. Sinta se é isso que teu corpo está te pedindo, se esse é o chamado que você está tendo, porque essas coisas acontecem muito por chamado. O Tantra é a mesma coisa e qualquer ferramenta de autoconhecimento é a mesma coisa. Então não vão pela cabeça dos outros, né? Já dizia as nossas mães. Façam uma escolha consciente e se tomarem, se cuidem, antes, durante e depois. Todo mundo volta. A ayahuasca não é uma coisa que vai te deixar em outro lugar, né? Mas também procure seu médico, procure se informar se você tem alguma condição que pode ser não compatível com a ayahuasca, como por exemplo psicose, epilepsia. Tem algumas condições que não são compatíveis com o uso dessa medicina. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, matando essa curiosidade sobre a minha experiência com a ayahuasca. Se inscrevam para receber mais vídeos como esse e até o próximo vídeo. Por isso sai um bando de laranja.